Boa tarde, meus irmãos. Quero convidar vocês para compartilharmos junto, se alimentarmos dessa palavra que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 18. Vamos entender essa palavra junto e tirar uma lição para a nossa vida. Olha o que diz em Lucas capítulo 9, versículo 18. Estando ele orando à parte, achava-se presente os discípulos, a quem perguntou: quem dizes às multidões quem eu sou? Quem sou eu? Respondeu eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, Jesus disse, mas vós, perguntou, ele, quem dizeis quem eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo, os mandou que a ninguém declarasse tal coisa. Dizendo, é necessário, diz para ele, que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Amém, meus irmãos? Amém, porque a palavra que fica é Jesus ressuscitou. Mas o interessante que a gente temos que entender, pegar para a nossa vida e deixar que a palavra possa tocar em nós, é que ali Jesus se encontra em um local em que os seus discípulos, aqueles que o seguiam de perto e comungava com ele a palavra, criava na sua palavra, estava sempre junto a eles. E Jesus sempre tinha eles como pessoas bem íntimas mesmo, porque eles a qualquer coisa sempre estava junto. E Jesus instruiu, ensinou eles de perto e confiava neles. Então ali Jesus faz essas perguntas, dizendo quem o povo, pergunta quem ele é. Então ali os discípulos falam. Então essa foi a parte em que ele diz o que o povo achava e falava. Mas aí Jesus pergunta agora: e vocês, o que acham? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro vai, representando ali os discípulos, diz: olha, para mim ou para nós, o Senhor é o Cristo, o Deus vivo, Olha que maravilhoso, és o Cristo de Deus. Então ele usa uma palavra ali, pronunciando tão maravilhosa, que é o que nós devemos hoje na nossa mente, no nosso coração buscar. Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador. Mas aí ele, porém, advertindo, mandou que a ninguém dissesse, declarou tal coisa. Aí dizendo, é necessário que o Filho do Homem, sofra muitas coisas, seja perseguido, rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto, mas vai ressuscitar. Mas a gente vê ali que ele passou para Jesus, passou para os discípulos, Jesus passou uma coisa muito forte, que ele ia sofrer. E talvez isso, apesar de estar tão perto, eu acho que isso demorou eles a acreditar. E nós, hoje, demora a acreditar nas coisas, no verdadeiro evangelho. Muitas vezes você acredita em palavras que talvez os teus ouvidos aceitem, mas não na verdade. Então vocês têm que buscar a verdade, que é Cristo, porque aqui Cristo disse que ia sofrer e ser morto por aqueles que anciões, aqueles que conheciam a palavra, mas que não estavam gostando do que Jesus estava falando, porque estava incomodando eles. Então isso quer dizer que quando nós decidimos ser discípulos de Jesus, nós também vamos sofrer, ser perseguido, rejeitado, confrontado, meus irmãos. Não pense que talvez você estando numa igreja, no meio mundo de gente ali, que todos te apoiam, isso quer dizer que está certo. Muitas vezes você precisa acreditar em algo que ninguém acredita. Então isso é seguir a Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que Jesus